Olá! Hoje nós vamos falar sobre o livro O Custo do Discipulado, o livro de Jonas Madureira. Muito bom, muito curtinho, vale a pena a leitura, muito pena. Aqui, hoje, eu vou relembrar com vocês alguns pontos, porque o que acontece? Eu tenho alguns minutos por dia para ler, então fui fazendo minhas anotações aqui no meu cadernão, que um determinado assunto é toda uma gama de assuntos, né, que o discipulado está incluso, que eu vou estudar, vou colocar aqui, para elaborar um pensamento com mais exatidão. Essa é a ideia do estudo, né? Melhorar o seu entendimento acerca de determinado assunto. Então, o custo do discipulado. Eu sou a Ariane. Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui nós falamos sobre cristianismo, fé e o que der na telha. E sou uma cristã em manutenção. Os meus últimos vídeos mostram isso, que eu estou tentando estudar a palavra. E isso inclui ler alguns livros de boa procedência, como este, que, por exemplo, ele já começa trazendo clareza sobre o fato de que, no português, discipulado tem 2 significados. Como assim? Tem 2... Ai, gente, no meu último vídeo que eu tava gravando, porque sim, eu sento aqui e faço 2, 3, 4 vídeos, o tanto que eu tiver conseguido preparar. E eu trouxe uma caneca de cappuccino e caiu uma mosca dentro. Com licença. E agora eu tô aqui com uma xícara nova, porque eu falei assim, vou fazer um novo cappuccino? Vou fazer um novo cappuccino. Porque se Deus quiser eu vou terminar de fazer o vídeo, vou voltar ali pro computador. Olha lá, que lindo. O meu slide, esse ele nem é o mais bonito. Eu não consegui pensar em qual deixar ali pra passar vontade em vocês. Não dá pra ver direito, né? Oi, não dá pra ver direito. Mas tá bom. Olha esse que lindo. É um jardineiro. Voltemos. Ele fala que no alemão, acho que foi Lutero que ele fala, que tinha uma palavra para cada tipo de discipulado, né? Que no português não existe só discipulado, só esta palavra. Então, às vezes, existem alguns equívocos. Até ele fala de um livro que é muito conhecido, que provavelmente vai ser um dos próximos da minha lista de leitura, que é Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Algo por aí o nome dele, não sei se fala assim. Que muita gente acha que está ensinando a você ser discipulador, mas na verdade não. Por quê? 2 tipos de discipulado. O primeiro é seguir a Cristo. Eu, como cristã, seguir a Cristo. Então, é o ato de seguir Jesus, imitar a Cristo, ponto. O segundo tipo de seguir a Cristo, de discipulado, é o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. Entende? Então, muita gente achou, até ele fala aqui, que muita gente acha que aquele livro do Bonhoeffer é sobre ajudar as pessoas a seguirem a Cristo, quando na verdade é sobre a pessoa seguir a Cristo. Isso me deu mais vontade ainda de ler este livro. Porque vai fazer parte da trilha que eu falei lá no vídeo anterior, que estamos querendo desenhar para crescermos em graça, sabedoria, entendimento, discernimento e sermos pessoas cristãs melhores. Enfim. Ele fala até de um outro, que quem quiser anotar aí, ele deu 2 livros de exemplo, né? Ele falou do discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Eu vou deixar os links embaixo, se você ficar interessado, tanto deste livro que eu estou comentando, quanto desses 2 que ele fala aqui. Então, esse que é o primeiro aqui, que eu falei que é o mais conhecido, pelo menos eu já vi ele várias vezes, várias pessoas falando sobre ele é sobre o ato de seguir Jesus. E aí ele fala desse outro aqui, que, se eu não me engano, ele elogia os 2 no livro. É Discipulado de Mark Dever, que já é o outro discipulado, que é o ato de ajudar pessoas a seguir Jesus. Quando a gente vai nas igrejas travou a língua. Muitas vezes a gente vai nas igrejas hoje e a gente ouve o discipulado. Na maioria das vezes, quando se fala discipulado
dentro do contexto da igreja, a gente está falando do ato de ajudar as pessoas a seguirem a Jesus. Assim, eu ouvi esse termo muito mais nesse sentido, segundo, do que do primário, que é o ato de eu mesma seguir a Jesus, seria um discipulado. Eu falei, então quando eu vi, eu achei interessante, né? E primeiro, eu vou ver se eu acho o link. Não sei se ainda vai estar disponível, mas o Jonas Madureira fez 3 palestras ou dissertações, dissertações ou pregações, que era uma faculdade, então eu não sei bem como é que foi. Mas ele tem 3 lá, 3 vídeos de 1 hora e pouco dele falando sobre o que ele fala no livro. Enfim, aí ele continua, né? Então, quem não segue Jesus não pode ajudar pessoas a seguirem Jesus. Ele é muito enfático nisso, assim. Ele fala que o discipulado, o ato de ajudar a seguir, né? O ato de ajudar outras pessoas a seguir a Jesus é a única coisa no mundo que não funciona. O faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Porque o discipulado, para ele ser real, para ele funcionar, ele tem que ser algo que eu faço. Então, eu preciso. Então, por isso que os dois significados é quase como se fosse numa ordem mesmo. Primeiro, eu sigo a Jesus para só então eu ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Porque se eu mesma não sigo a Cristo, como eu vou ajudar outras pessoas a segui-lo? Não existe como. Eu não posso ir num caminho que guiar umas pessoas. Ele fala assim, é como cego guiando outro cego, né? Então eu não posso guiar as pessoas num caminho que eu nunca fui. E que eu não tenho GPS na mão. Nem mapa. Entende? Então, nós estamos aqui fazendo esses vídeos. Eu estou compartilhando o que eu estou aprendendo. E a ideia é que vocês interajam deixando suas dúvidas, suas questões, seus contrapontos, enfim, né? Gente, meu marido tá lendo historinha pro meu filho. Então, se vocês ouvirem uma conversa no fundo, é o meu marido lendo historinha pro nenenzinho dele. Enfim, aí ele fala do custo de seguir a Jesus. Então, ele foca no ato de seguir a Jesus, né? Então ele fala lá sobre que é necessário ter um determinado tipo de amor, um determinado tipo de sofrimento, um determinado tipo de desapego. E, gente, aqui é onde pega, viu? Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, agora que eu sou mãe, eu ainda não tinha, acho que, parado pra pensar sobre isso. Ai. Que é assim, né, sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E eu não tô falando que eu não amo, não é isso, sabe? Mas é que a maneira como ele colocou no livro, assim, me fez pensar, sabe? Será que eu amo a ponto de abandonar, por exemplo, meu filho, por amor a Cristo? Pelo motivo certo, né? Tipo, tem gente que faz umas coisas esquisitas aí e depois fala que é pra Deus. Vai ficar até mais gostoso que o primeiro. Aí, então ele vai lá e fala, né? Sobre o discipulado e anonimato. Ele fala que não, nem sempre, na verdade, é muito mais provável que não aconteça. Que nós nos acostumamos com uma mídia muito latente, né? Hoje em dia tudo é visto, todo mundo quer ficar famoso, todo mundo quer ficar conhecido, né? E isso acaba deturpando, porque o verdadeiro discípulo de Cristo, por isso o discipulado, é o ato de seguir a Jesus, ele não é necessariamente famoso aos olhos do homem. Até porque muita coisa que Jesus ensina, que Jesus não é palatável, né? Não é agradável para o mundo. Então, não necessariamente você vai ficar famoso por isso, né? Então, aqui ele fala, a grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir a Jesus sem compromisso, ou seja, sem levar em consideração o custo do discipulado, né? Que esse aqui é a parte, né, do nome do livro, o custo do discipulado, né? Então, Jesus buscava comprometimento, discípulos comprometidos com ele, com seu ensino, capazes de segui-lo e
conscientes do custo dessa decisão. Então, quando eu decido seguir Jesus, eu preciso entender que esse amor, o meu amor por Deus tem que ser maior do que todos os amores que eu tenho na vida. Nada pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Né? Ele fala sobre sofrimento, que eu achei interessante, que ele fala aqui, eu não vou achar a minha anotação, né? Que ele fala que Jesus tem sempre a primazia. Né? Nosso pecado é não reconhecer a sua primazia e suas implicações para a vida. O verdadeiro discípulo ama Jesus como Deus, ou seja, acima da família e de sua própria vida. Só Deus deve ser amado mais do que amamos nossa família e a nós mesmos, entende? Então, se você está sendo discípulo de Deus, discípulo e não está amando Jesus, já começa por aí. Aí ele fala também de sofrimento, ó. Discipulado é submeter-se a Cristo e não mais viver como se todas as coisas orbitassem ao nosso redor. Discipulado é autoesquecimento. Mas se eu não me engano, aqui ele fala acerca do sofrimento, que eu achei muito interessante. Que o sofrimento, esse sofrimento aqui, o custo do discipulado do sofrimento, o custo do, mas gente, o custo do sofrimento em relação ao discipulado não é aquele assim, tô passando fome, então eu tô sofrendo por Cristo. Não, porque isso não é sofrimento por Cristo. Esse é sofrimento que qualquer pessoa pode passar, crentes ou não crentes, é sofrimento. Então ele fala que este sofrimento é aquele sofrimento que você passa porque você segue a Cristo. Ó, não apenas Jesus estava consciente da oposição ao seu ensino, mas também todo aquele que quisesse seguir Jesus precisaria também estar consciente dos sofrimentos decorrentes desse comprometimento. Portanto, não é qualquer sofrimento, mas os sofrimentos que decorrem do fato de seguir Jesus. Então, por exemplo, que eu comentei, né, no vídeo anterior, que alguns assuntos estão martelando na minha cabeça. E um dos assuntos que está martelando na minha cabeça é sobre o que tem acontecido de errado em algumas igrejas, que é fazer pessoas sofrerem, né? Que algumas pessoas, algumas lideranças, elas sobrepujam, elas machucam as pessoas, né? Até eu vi esses dias um pastor falando assim, ai, os crentes é tudo mimizento hoje, não pode falar nada, porque já fica tudo, ai, mimi, tô ferido, tô machucado. É que tem coisas que, em vez de eu pegar e falar, ai, porque aconteceu isso, senão eu fui ferido pela igreja, né? A gente resume assim. Mas eu entendo sim que existe muita gente cheia de mimimi, falando que sofreu e que não foi nada demais. Mas eu também vejo que existe muitas pessoas que sofreram abusos sérios dentro da igreja. E a gente não pode tratar tudo como se fosse mimimi, né? E aí algumas pessoas pegam a ideia do sofrimento. Ah, não, mas se você está sofrendo dentro da igreja é porque você está sofrendo por amor a Cristo. Não consigo concordar, porque se eu estou dentro da igreja, eu sofro dentro da esfera da igreja, daqueles que supostamente são para estar seguindo a Cristo comigo. Esse sofrimento não é o sofrimento por seguir a Cristo, é o sofrimento por amor ao poder, é o sofrimento por amor a outras coisas que outras pessoas têm que acabam ultrapassando. Pera aí. Voltando. Vocês nem viram, né? Que foi papo. Tava falando sobre o sofrimento. Então, assim, quando as pessoas colocam sobre nós um sofrimento que não é por amor a Cristo, é porque ela tá fazendo alguma coisa na cabeça dela e ela acaba gerando sofrimento nas outras pessoas, não é o sofrimento por amor a Cristo. O sofrimento por amor a Cristo é muito mais parecido com algo que, por exemplo, o governo, não vamos falar de governo, vamos falar uma luta de ideologias que querem impor ou diminuir o cristianismo, né, que caçam pessoas que amam a Cristo e falam, se você hoje, por exemplo, tem coisas que é perigoso você falar, por exemplo, na internet, e você levar um processo, ou você ser tido como homofóbico, misógino, o que mais? A lista tá ficando cada vez maior, entende? Então,
o sofrimento de Cristo, por amor a Cristo, como custo do discipulado, é o sofrimento por amor a Cristo. Não é o sofrimento na vida, porque a minha vida é sofrida. Então eu sofro porque eu amo a Cristo. Não tem nada a ver. Certo? Então, achei muito interessante ele fazer essa diferenciação. Aí o terceiro custo é do desapego, né? Que são custos já. Não precisa ter muito mais custo que isso, né? Os vínculos com as coisas que possuímos são potencialmente a razão pela qual muitos são incapazes de seguir Jesus. Tomou? Vou ler de novo. Os vínculos com as coisas que possuímos são potencialmente a razão pela qual muitos são incapazes de seguir Jesus. O objetivo do discipulado é nos conduzir para o reino de Cristo, transformando-nos em peregrinos deste mundo, libertando-nos da crença de que somos o que possuímos e que temos o domínio sobre nossa família, nossas coisas e até sobre nós mesmos. O discipulado é um movimento que deve começar com rendição e submissão a Jesus e a sua palavra. Precisa falar mais alguma coisa? Desapego. Se apegar em Jesus e só. Nada nesse mundo eu posso ser mais ser apegada. Eu preciso. Isso não é fácil. A gente acha que, não, mas eu sou super desapegada. Mas tem. Nem que seja, por exemplo, seu filho, ao seu cônjuge, ao seu petzinho que você chama de filho. Né? Nós temos apegos, sim. Mas o discipulado verdadeiro, seguir a Cristo, ele exige isso. Desapego de tudo e de todos. Por isso que chama o custo, né? Tem um custo. Seguir a Jesus tem um custo. Receber a salvação veio pela graça concedida. Veio de graça, né? O preço foi o sangue de Cristo. Mas existe um custo segui-lo. É muito fácil falar que, mas você seguir Cristo de graça. É de graça, mas tem um custo no meu modo de vida. Né? Tem um custo. Por isso que eu penso assim, as pessoas que não são cristãs, às vezes elas querem que existam algumas separações, né? Por exemplo, não há que se falar em Cristo ou em cristianismo ou evangelho dentro da igreja. Dentro da igreja é impossível. Não podemos falar ou ser evangélicos dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados. Não, porque o Estado é laico. Ou não existe psicólogo cristão, você vai... Não, porque o cristianismo, ele é algo assim que ele altera a sua vida. Ele altera o seu ser. Então, tudo em você muda. Por isso que a gente fala de conversão. Né? Então, você estava indo por aqui, aí você faz uma conversão para ir por outro caminho. Então, tudo muda. Os seus pensamentos, os seus entendimentos sobre vários assuntos, eles mudam. Porque é por completo. Seguir a Cristo deve ser por completo. Né? Por isso que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, sofrer pelo seu nome, por amor ao seu nome, e ser desapegado de todas as coisas que pensamos possuir neste mundo. Gente, esse livro foi muito bom. Pensa num livro pequeno e bom. Aí ele fala também sobre o baixo custo, discipulado de baixo custo. Gente, isso é um barato isso aqui. Ele fala que é aquele, eu segui Jesus do seu jeito, sabe? Que hoje tá muito em alta. Muito cristão de IBGE hoje eu sigo Cristo do meu jeito. Né? Que eu fiz alguns vídeos falando de desigrejados e tal, e aí eu comentei que existiam alguns tipos, ai, meu cabelo tá me incomodando, que existiam alguns tipos de desigrejados, né, que eu tava falando sobre um determinado tipo, que são aqueles que foram feridos, que foram machucados, mas que desejam muito estar dentro da igreja, permanecer dentro da igreja. E tem uma leva de desigrejados que saem das igrejas e não querem mais estar nas igrejas, que eles falam que não, que Jesus habita em mim, que o Espírito Santo habita em mim e eu vou seguir Jesus do meu jeito. Esse é um tipo de discipulado de baixo custo,
Porque é onde muitas vezes entra o erro de você começar a ver Jesus da maneira como você deseja ver. Então, se você quer um Deus mais brando, mais bonzinho, mais molenga, assim você faz. E esse Jesus que você segue, esse Deus que você segue. Entende? Então seria um cristianismo do seu jeito. Então não é legal. Aí ele fala aqui, ó, uma coisa que eu achei muito legal. Cristianismo genérico. É mais agradável, porque todo mundo tá certo, todo mundo é bonzinho e no final todo mundo vai ser feliz. Todo mundo vai pro céu. O cristianismo de baixo custo, ele é igual, ele gera igrejas de baixo custo, que gera falso Cristo, que gera falso cristão, falso discipulado. Então, quando a gente fala numa pessoa que cria o próprio Cristo, a sua imagem e semelhança e não o contrário, porque se eu. Não, tá certo que eu tô falando, tô aqui na minha mente dialogando comigo mesmo, se tô falando direito, mas porque se eu faço algo a minha imagem e semelhança, esse algo vai ser falho, porque eu sou falha, eu sou imperfeito, então esse algo vai ser imperfeito, logo seria um Deus imperfeito, um Deus criado à minha imagem e minha semelhança, seria um Deus imperfeito e pequeno. Já ao contrário, não, né? Deus fez-nos propositadamente desta maneira e compartilhou conosco algumas das suas características que veremos futuramente. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Enfim, eu vou falar o livro inteiro aqui? Não vou falar o livro inteiro aqui, né? Mas, gente, é um livro muito bom. Ele fala sobre também a doutrina da imitação de Cristo, que ele foca muito nisso, assim, sobre você ajudar alguém a seguir Jesus não existe sem antes você seguir a Jesus, né? Ele fala sobre apostólico, como é que ele fala aqui? É que, outra coisa que me pega também, que ele fala assim, Paulo fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, geralmente não existe você falar em discipulado sem você passar pelos apóstolos, porque os apóstolos foram os primeiros discípulos e discipuladores, entende? Então eles são o nosso modelo de seguir a Cristo, né? E ele fala sobre isso, ele fala aqui de uma sinceridade, autenticidade, da questão de que, vou tentar resumir, porque o vídeo já tá enorme, mas ele fala sobre a questão de que nós imitamos as pessoas que nós admiramos. Por exemplo, assim, se eu vejo uma pessoa, admiro muito uma pessoa e ela tem um determinado padrão de vida, por exemplo, eu quero aquele padrão de vida para mim, sabe? Ou eu admiro uma pessoa e eu vejo que ela comprou um determinado carro, eu quero aquele carro. Estou dando exemplos assim, né? Então, geralmente, nós temos que imitar a Cristo, né? Então, geralmente, essa desejo de imitação vem pela admiração, certo? Então, quando Paulo fala que seja meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está literalmente falando para você imitar a ele, porque se você imitar ele, você vai imitar a Cristo. Não que ele seja Cristo, mas porque ele mesmo estava imitando Cristo. Né? Por exemplo, o que eu falei antes, né? Que o pastor falou, esse crente mimizento hoje, tudo mimimi, que tô ferido, fui machucado. E aí em seguida ele fala assim, você não tem que olhar para as pessoas, você tem que olhar para Cristo. Toda vez que alguém fala isso, eu falo, e Paulo? E o que Paulo falou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né, ele até fala num ponto do livro, ele fala que as igrejas elas precisam de mais pessoas assim, pessoas que gerem a admiração por elas, não porque elas desejam essa admiração, não. Ele fala assim, então, eu preciso ser discípulo de Cristo e querer que as pessoas me admirem, digamos assim, vou falar com as minhas palavras, tentando não deturpar o texto, mas ele fala assim, as pessoas, você tem que querer que elas te admirem, mas não pela fama que você vai ganhar, não pelo amor, não pelo, sabe, porque agora todo mundo me admira, não, mas porque essa admiração você deve querer que ela seja gerada porque você imita Cristo tão fidedignamente que as pessoas vão olhar e vão falar assim, uau,
dá pra ver Cristo nele. Quero imitar. Sabe? Eu vejo Cristo. Quando eu olho pra você, eu vejo que você é uma imitação de Cristo. E eu quero imitar também. E aí passa, assim, porque eu creio que, assim, palavras minhas agora, eu creio que existe um momento entre você imitar a pessoa que imita Cristo e depois você imitar a Cristo, sabe? Porque nós precisamos de referenciais, né? Ele até fala, assim, que estamos esvaziados disso, né? Então, por exemplo, quando um pastor vira e fala isso, você não tem que olhar pra mim, você tem que olhar pra Cristo. Você tá falando, uai, mas você não é o modelo? Você não é o exemplo que vai gerar nas outras pessoas o desejo de imitar a Cristo? Como que eu não posso olhar pra você, meu irmão? Sabe, então eu preciso chegar nesse lugar. A ideia é essa, que todos cheguemos a esse lugar em que eu possa falar: olhe para mim, pode me imitar, que se você me imitar, você vai estar imitando a Cristo. São consequências, entende? Então eu acredito que são níveis. Porque precisa-se de uma referência. Então, assim, por isso que eu falo muito sobre isso de pessoas feridas pela igreja, porque no fundo isso é resultado de uma igreja, ou não de uma igreja, né? Eu não quero ser radical e nem generalista, mas assim, isso é resultado de que está sendo cada vez mais escasso os exemplos de pessoas assim, que seguem Cristo e que podem falar: me siga, me imite, que você vai estar imitando a Cristo. Sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. E ele fala sobre, gente, ele fala sobre autenticidade. Isso aqui cara, é verdade, bem isso mesmo. Ele fala sobre que nós imitamos as pessoas. Nós sempre temos as nossas referências. Nós sempre temos alguém ou vários alguéns que são os norteadores, né? Que são, quero ser como aquilo, quero ter sucesso na área do trabalho como aquela pessoa, quero ser bem-sucedida na área da família como aquela pessoa. Então a gente tem referências. Aí ele fala assim, ou muitas vezes o cristão quer ser autêntico. Porque eu sou diferente, porque eu sou eu mesmo, sou inconfundível. Então a gente busca a autenticidade muito forte, quando na verdade o seguir a Cristo, ele é o negue-se a si mesmo. Então não existe autenticidade dentro do evangelho. Dentro do seguir a Cristo não existe autenticidade. Gente, isso aqui tá dentro dos assuntos que eu tenho vontade de estudar, porque muito se fala sobre o autoconhecimento, e esse autoconhecimento fala sobre você ser autêntico. Hoje, se você vai ver as coisas do mercado digital, é sobre você ser autêntico, né? E, por exemplo, você tá fazendo esse vídeo agora, na verdade, o que me deu um pouco de alento foi isso, sobre não ser autêntico. Então, porque eu tô aqui sentando, conversando com vocês sobre esse livro que eu li. Porque eu acho que porque eu acho que muitas pessoas estão precisando voltar a isso. Inclusive eu. Por isso estou tentando ler e buscar e enriquecer a minha mente sobre esses assuntos. Certo? Acho que eu tô divagando demais. Porque, gente, essas coisas elas estão entrando na minha mente, estão fazendo rebuliço. Porque a minha mente já estava assim, muito cheia de informação. E né, por isso que eu falei que eu tô querendo estudar teologia para organizar o que tem aqui dentro, né? Então, assim, por exemplo, o assunto do discipulado, que é o conhecer a Cristo, que automaticamente faz eu me conhecer de acordo com Cristo, é um assunto que eu quero muito ver e me aprofundar, porque ele vai de encontro, ele bate de frente com o que é muito falado hoje. Eu tava pensando em estudar psicologia, psicanálise, alguma coisa assim, só que sempre existe algo nesses discursos que me deixa ali assim com aquela pulguinha atrás da orelha. E eu não tô falando que eu sou melhor que ninguém, gente, pelo amor de Deus, que eu entendo mais, que eu tenho uma percepção mais aguçada, não. Mas é algo que me incomoda. Gente, algo ali parece que vai contra a palavra, assim, né? Então, eu falei, o que eu vou fazer? Vou estudar algumas coisas
que é o que eu sinto que vão contra, entendeu? Para mim ter clareza sobre isso. E esse livro, juro, é um livrinho, mas que ele gera um impacto muito, muito grande, assim, ele fala coisas muito legais. Olha, eu fiz uma anotação bem grande. Então vamos concluir aqui, ó. Ele falou uma coisa tão legal no final, que quando a gente está saturado da cultura secular, isso aqui dói. E muito. Quando a gente está meio saturado, dói. E quando a gente está mais entregue a Cristo, isso não faz diferença. Na verdade, né? Mas aí depois que ele muda, ele explica, digamos assim, aí você fala, doeu menos agora. É muito legal. Que ele fala sobre os lírios do campo, né? Tem uma passagem na Bíblia que eu tô tentando lembrar desde que eu li isso. Olha, olhai os lírios do campo. Ele fala assim. Aí ele fala assim, que os lírios do campo a gente não vê eles crescendo. A gente vê e eles estão lá. Então a gente não dá essa atenção toda, né? Ele não é nada especial. Ele não é a flor mais bela do mundo. Ele é o lírio do campo, que tem um monte ainda, assim, né? Um monte, assim. Você olha para aquele campo. Aqui em casa tem um terreno baldio que mata, nasce mato, mata, mata. Aí tem épocas que fica cheio de florzinha, assim. Aí tem horas que você olha assim, tá cheio de florzinhas brancas ou vermelhinhas, as que mais dão aqui. Aí ele fala assim, você, seguidor, imitação bíblica de Cristo, é como o lírio do campo. Portanto, vai crescer a despeito do desprezo ou do louvor dos homens. Ou seja, você vai crescer sem o louvor, sem o respeito dos homens, necessariamente, sim, sem ser louvado, enaltecido ou coisa parecida, né? Os lírios crescem a despeito de serem notados. Independente de serem notados, os lírios estão crescendo, né? E isso basta? Não. É preciso lembrar que Cristo, seu modelo, acompanhará seu crescimento a cada instante. Por isso, quem vive como um lírio descansa, pois sabe que Cristo não apenas pode notar seu crescimento, ele realmente o nota. Então não é uma possibilidade. Por exemplo, quando a gente olha para o mundo, a gente espera que as pessoas nos notem. E quando a gente fala de Cristo, a gente está crescendo no campo de Cristo, né, no reino de Deus, crescendo em imitação a Cristo, né, crescendo diante de Deus, ele está acompanhando de perto esta evolução. E se lá no meu custo, eu estou em dia com meus custos, né, amando a Deus acima de todas as coisas, sofrendo por amor a Cristo e me desapegando das coisas, isso para mim é o que basta. Não o louvor dos homens, não o enaltecimento que o homem me dá, mas sim o acompanhamento do meu crescimento por Cristo. É isso. Só digo uma coisa, leia esse livro. Leia esse livro. Eu comecei a ler O Ego Transformado e provavelmente vou começar a ler também esse Discipulado do Dietrich Bonhoeffer. Estaremos mais conteúdo para vocês sobre livros. Tudo que eu achar interessante, vou trazê-los. Então, os links dos livros estarão fixados aí embaixo, ou nos comentários, ou na descrição do vídeo. Compartilhe o vídeo, comenta, fala aí o que você achou do vídeo. Eu tô tentando fazer uns vídeos um pouco diferentes, não tô querendo falar muito do que tá acontecendo por aí na mídia. Prefiro compartilhar o que eu estou aprendendo, acho mais nutritivo. Então, compartilha o vídeo com outras pessoas, curte, comenta e tchau!